Vamos começar. Senhor, te louvamos, te Amém. agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, que as tuas misericórdias se renovam nessa manhã, para que nós possamos olhar aquilo que foi realizado em Cristo. Quanta alegria invade nosso coração nessa manhã, pelos irmãos, pela tua palavra, pela tua pessoa que é viva em nossos corações. Queremos olhar para aquilo que foi realizado cada vez mais. Escreve em nosso coração, em nossa mente, as tuas palavras, aquilo que diz respeito à tua vontade. Faça, Senhor, cada dia nos andarmos em ti e possamos permanecer firmes, alicerçados, não deixando-nos afastar da esperança que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por cada irmão presente, que tua palavra, com cada irmão, possa ser viva, possa ser cortante, como uma espada, separar em nosso coração aquilo que não pertence a ti e aquilo que realmente vem de ti. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor pode falar livremente com cada irmão e que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Senhor, faça isso no seu coração, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. E eu acho que a linha já o irmão Amaury já traçou, hein? Ó, eu vou puxar os dois versículos aqui que são maravilhosos, né? Ontem eu ganhei Amém. muito em relação a esse selo de Deus, esse selo que isso daí o que o Genaro falou praticamente é um pano de fundo daquilo que eu ouvi, né? Amém. Então, tem alguns versículos assim que eu achei maravilhoso, né? Então, os irmãos poderiam abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 ao 9, e depois nós vamos ler um trechinho de Hebreus, os patriarcas lá do capítulo 11, do versículo 13 ao 16. É palavra bem conhecida dos irmãos, mas vai nos puxando para a gente ouvir, para a gente compartilhar, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco. Amém. Aí tem mais um versículo, é ali que nós vamos ali para Hebreus 11, no versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram peregrinos, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifesta estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto Amém. é, celestial. Por Aleluia. isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Aleluia. lhes preparou uma cidade. Aleluia. Aleluia. Eu vejo que é esse ponto, nós na vida cristã, e nós temos que realmente estar olhando para a pátria celestial. E nessa pátria celestial nós estamos olhando para Cristo. E nós continuamos a nossa peregrinação, né? Amém. Não olhando para as circunstâncias da carne, não apoiando em nós mesmos. E foi isso com que manteve os patriarcas ali, nossos irmãos em Cristo, como um bom testemunho para a gente, né? Para que não retroceder, não olhar para trás, né, irmãos? Verdade. Então, eu vejo que quando Deus nos olha, e nos olha em Cristo, esse selo é um selo que é como se diz que nós como que temos uma marca, né? Nós temos essa marca do Criador, né? Amém. Então podemos perseverar, continuar andando firme,
Em Filipenses, no capítulo 1, versículos 6, 7, fala que estou bem plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Verdade. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, a confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes dessa graça comigo. Aleluia, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito Pode bom. continuar, os irmãos aí. Maravilhoso, hein, irmão? Você vê que eu vou pegar o gancho do irmão, né? Posso, irmão? Opa, irmão, é para todos compartilhar. Amém, glória a Deus. Eu recebi esse versículo ali de Hebreus, né? 13 é muito significativo, irmãos, e justamente em base a isso é o sentimento que eu também teve em relação a falar isso, né? E o irmão, quando ele apresenta esse versículo 13, de trás de um contexto, ele disse: todos os que morreram na fé. E é interessante, irmãos, vamos dizer, dentro da vida cristã, o que mais nos ressaltamos é alguém que parte desse mundo na fé. Então, olha que lindo, irmãos. Quando a gente fala da morte, não é negativo. Você passa por um velório e você vê pessoas chorando, né? Sem esperança. Mas, irmão, quando se trata da morte dos crentes, é sim igual. Tem um versículo que diz que o Senhor se alegra na morte dos santos. Porque, como Paulo mesmo disse, né? Não é morte, eles estão dormindo, eles vão acordar na vinda do Senhor. No soar da última trombeta, os mortos em Cristo, que na verdade estão dormindo, né? Eles vão acordar para a vida. E isso aqui é maravilhoso. E essa expressão aqui no 13 é muito bom, porque ele disse: sem ter ouvido, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E eu João fiquei, Vitor, sim, irmão. o versículo que você está falando é Salmo 116, versículo 15. Ah, Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. obrigado, irmão, obrigado. Olha, muito bem. Preciosa é a morte dos santos aos olhos dele, né? Que Amém. glorioso, né, irmão? Obrigado. E você vê, irmão, o que me impressionou aqui é assim, ele sim ter obtido as promessas, mas sabe que ressalta, irmãos? É vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmãos, você vê como que é, irmãos, quando nós estamos vivendo na fé, nós conseguimos enxergar esse mundo espiritual invisível, né? Você lembra de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16? Como retrata essa experiência espiritual de alguém que está vendo, talvez de longe, né? Vamos dizer assim, tá? Esses irmãos que partiram de longe, eles viram. E saudando-as, né? Quer dizer, é como dizer, sentindo ser parte daquilo, né? Embora eles não estavam recebendo a promessa, mas eles estavam se sentindo parte disso. Olha como que é interessante, né? Que 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16. Que lê, irmão Gerardo? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Até o 18, irmão. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não Nossa. veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Aleluia. Aleluia. E a pergunta que ressoa para nós, para cada um de nós, né? Nós estamos vendo isso que é eterno ou estamos vendo esse mundo que é perecível, né? E nós estamos considerando com a Lília hoje de manhã, né? A experiência do
do ex-presidente brasileiro, né? O Jair Bolsonaro. E recentemente as notícias mostraram que ele foi preso, né? Ele foi lá. Ele estava preso na casa, mas agora foi levado como um réu, como um bandido, lá no meio vamos dizer assim, daqueles que realmente merecem estar lá, né? Mas nós que conhecemos a história do Jair Bolsonaro, nós vimos na trajetória dele, é uma pessoa que ele, vamos dizer assim, se destacou para o lado do bem, né? E injustamente ele foi condenado, né? A gente não está fazendo política nem tem partido, mas precisamos ressaltar as coisas que são, né? Como são. E todo o discurso que eu ouvi dele, ele sempre era para o bem, né? Não estou falando partido, para o bem, para as coisas do bem, família, o trabalho, né? Coisas honestas, sempre foi assim. Mas, irmãos, eu queria trazer, aproveitar isso de Jair Bolsonaro e dizer, irmãos, que todos aqueles que querem viver piadosamente vão ser perseguidos. E ele é um exemplo disso, viu, irmãos? Ele está hoje preso lá, sem merecer, irmãos. É uma coisa que realmente e nos fez lembrar dos irmãos que viveram uma vida pelo Senhor, querendo agradar o Senhor, que foram perseguidos. E eu quero ler junto com os irmãos Daniel 5. Vamos lá, irmãos, por favor. Daniel 5. Daniel 5, do 5 ao 6. Irmão Maurício, você pode ler do versículo 1 até o 7? Sim, irmão, sim. Daniel, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. O rei, a escritura na parede fala aqui. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata que da, e da prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles os bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxe os utensílios de ouro que foram tirados no templo da casa que estava em Jerusalém, beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos, aos deuses de ouro, prata, de bronze, de ferro, madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou o rei e lhes disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Obrigado, irmão. Amém. Dos irmãos lembra, né? Belsassar é o filho de Nabucodonosor, né? O rei de Babilônia. E Daniel já esteve, vamos dizer assim, ao serviço de Babilônia, no caso, servindo ao pai, né? E nós já conhecemos a experiência de Daniel. Daniel é uma pessoa de Deus, alguém que estava no cativeiro babilônico, mas ele nunca se contaminou com as iguarias do rei. Ele sempre se preservou para o Senhor, desde a sua juventude. Quando nós lemos Daniel, é muito inspirador, né, irmãos? Porque vemos ele e seus amigos, alguém que, de sua mocidade, decidiram agradar a Deus, buscar a vontade de Deus. Puxa, irmãos, que maravilhoso. E como Deus tem exaltado essas pessoas, né? Colocando-os acima, né? Em lugares privilegiados. Mas, irmão, você sabe que quando as motivações
se corrompem, ou as motivações pela qual Deus coloca alguém em um certo lugar vão ser passados por provas. E eu quero trazer a experiência de Belsassar porque nós lembramos que agora é o novo rei. Não é mais o, vamos dizer assim, o favorito, né? Daniel era o favorito do rei por causa do que nós já conhecemos no capítulo 2 de Daniel e aquela interpretação do sonho, tudo o que aconteceu com Daniel. E aqui agora, irmão, surge um novo rei que, embora era família, não conhecia Daniel, irmãos. Nem sabia nada de Daniel. Olha o versículo 8, irmãos. 8 e 9. Quer ler, irmão? Então, Pode ler. quem você quer ensinar para ler? Pode ler. Pode ser você, irmão. Pode ler, por favor. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, e perturbou muito mais o rei Belsassar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Obrigado, irmão. Amém. Versículo 10 e 11. Irmão Ronilson, você lê, por favor. Diz assim: e a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. 11. Sim, 11 também. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias, nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Obrigado, irmão. Eu queria aproveitar, irmãos, vamos devagar aqui, que é muito importante, né? A você ver, irmãos, Daniel era uma pessoa de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós estamos posicionados, vou trazer o exemplo de Daniel, nos posicionamos diante do Senhor, nem todo mundo está sabendo que você tem esse posicionamento diante de Deus. Talvez no entorno familiar, você tenha um testemunho de que você é uma pessoa de Deus. Mas talvez o teu vizinho não sabe isso aí. Eu falo para você, às vezes os vizinhos te conhecem. Aqui eu tenho uma experiência, os vizinhos me conhecem como argentino. O argentino que mora ali. Mas eu gostaria de ser conhecido como aquele que é o filho de Deus, um irmão em Cristo. Ou um homem de Deus. Puxa, eu queria esse título, irmão, entre os vizinhos. Não é? A gente não quer isso às vezes. Mas eu queria trazer a reflexão aqui, irmãos, porque aqui a mãe, que é a esposa do Nabucodonosor, a mãe dele, vai fazer uma declaração sobre Daniel por causa do testemunho que ele teve em meio deles, irmãos. Então, isso que eu queria falar para os irmãos. O testemunho de nossa fé, nem todo mundo vai saber, mas tem algumas pessoas que podem dar testemunho de nossa fé. Irmãos, quão importante é nós sermos pessoas que andam no Espírito, que discernem as coisas, que veem as coisas. Aqui, irmãos, nós temos um exemplo muito claro de alguém que andava com Deus, mas agora ele vai passar pela prova. Será que Daniel agora ele vai querer agradar dessa Sara do mesmo jeito, ou talvez fazer o que fez com o pai? O que vai manifestar a fé dele depois vamos dizer, do capítulo 2 de Daniel? Olha só, agora estamos no capítulo 5. No capítulo 2, os irmãos lembram, o que foi pedido para
para o chefe dos eunucos naquela época, né? Ou daqueles, um centurião, vamos dizer assim, um exemplo, né? Era o soldado que tinha a ordem de matar os magos. Quando o Nabucodonosor pediu interpretação e ninguém conseguia, ele deu um ultimato, ia matar todos os magos e encantadores de seu reinado. E já recebeu a ordem. Mas Daniel falou para ele que aguardasse que eles iam orar, que desse tempo para eles orar e interpretar o som. Irmãos, aqui esse exemplo é extraordinário. Aqui ele não pediu, Daniel não pediu tempo. Olha só como que vem o desdobramento, irmãos. Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 12. Perdão, versículo 13 agora. 13, 14 e 15. Eu vou ler aqui, irmãos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se haja luz, inteligência e excelente sabedoria. Olha como está sendo exaltado Daniel aqui, hein? Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores, para lerem esta escritura, e me fizeram saber me fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro, ao pescoço e serás terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. Olha, irmãos. Que coisa, hein, meu? Que coisa, irmão. Oh, irmão. Os teus presentes fiquem contigo. Olha, irmãos. Não ameis o mundo, né, irmão? Esse Oh, deu irmãos, tá exemplo. vendo, irmão? Você vê, irmãos, que vem a prova, a motivação do coração de Daniel. O que Daniel tem cultivado todos esses anos, irmão. Agora continua. E dá os teus prêmios ao trem. Ao trem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O rei, Deus, o Altíssimo, Deus, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixar com vida, e a quem queria exaltar e a quem queria abater. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, e foi derribado de seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E sua morada foi com o jumento monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsassar, 22, irmão. Quer ler algum irmão? Vamos, Mauri? Pode continuar, irmão. Pode Pode continuar. continuar. Tu, Belsassar, que é seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isto. Puxa vida, hein? Que coisa, né, irmão? Você vê? E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, e os teus grandes, e tuas mulheres, e tuas concubinas, bebeste vinho neles.
Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não o glorificaste. Oh, Nossa, que que coisa, coisa, né, mano? irmão. Que profundo, hein? Impressionante. Então, da parte dele foi enviado aquela mão que trouxe a escritura. E está, pois, esta, pois, é a escritura que se traçou. Dois pontos. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquele mene contra Deus e contra teu reino e deu cabo dele, deu fim dele. Tekel, dois pontos. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dois pontos. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel e de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro e no pescoço e proclamassem que passaria a ser terceiro no governo do seu reino. E até aqui, irmãos. Eu quero aproveitar essa palavra, irmãos, para nós trazermos para nós na nova aliança, irmãos. Quantas vezes o Senhor tem falado no seu coração que nós não somos deste mundo, irmãos? Verdade. Insistentemente, o Senhor tem mostrado para nós a verdade. Irmão, Sim, irmão. só o versículo. Naquela Sim, mesma noite foi morto Belsazar, rei dos sim. caldeus. Verdade, Só irmão. isso daí. Sim, irmão. Nessa mesma noite, verdade. Você sabe, irmãos, que nós sabemos tudo que aconteceu ali, o posicionamento de Daniel, mas eu queria falar para os irmãos assim, que a verdade do Evangelho não somente nos trouxe um posicionamento diante de Deus, não somente nos trouxe a vida eterna, não somente nos declarou filho de Deus, mas principalmente, irmão, nos tirou desse mundo. O irmão Amauri falou assim, como ontem na conversa com ela, ele Amém? falou assim, lembra da pergunta, irmão, que você fez ontem? Como ficar em pé diante desse mundo perverso, né? Lembra, irmão? Bem isso, irmão. E, irmãos, quando a primeira coisa que nós compartilhamos assim foi assim, irmãos. O Espírito tem, desde que ele veio até nós, ele tem trabalhado em nosso coração aquilo que foi realizado em Cristo. Porque se tem uma coisa que faz com que nos enxerguemos esse mundo espiritual, é aquilo que já aconteceu. E insistentemente o Espírito, através da palavra, tem nos mostrado que Deus em Cristo, ele julgou esse mundo. E tem um versículo lá, irmão, se algum irmão quiser ler, por favor, que é importante. João 12:30. Olha só, irmãos. João 12:30. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Aleluia. Irmãos, por muitos anos o príncipe deste mundo tem sufocado as pessoas, né? E tem atemorizado as pessoas que viviam nesse mundo. Esse príncipe, chamado príncipe deste mundo, irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi julgado. Esse pavor que havia nas pessoas, os irmãos lembram qual que era o pavor que havia nas pessoas por causa desse príncipe desse mundo? Lembra, irmãos? Capítulo 2, versículo 15 de Hebreus. É, olha, irmão, que impressionante. Vamos ler do 14 e 15. Capítulo 2 de Hebreus. 14 e 15, irmão.
Amém? Amém. Pode ler, irmão. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois Aleluia. ele, evidentemente, não socorre anjo, mas socorre a descendência de Abraão. Amém. Glória a Deus. Esse príncipe, irmãos, que era chamado príncipe deste mundo, ele foi julgado e condenado, irmãos. E aquele pavor que tinha a seus escravos, né? Porque aqui quem nascia nesse mundo era escravo, né? Do pecado e da morte. E estávamos sujeitos a esse pavor da morte, irmãos. Mas em Cristo Jesus, ele disse, irmãos, chegou a hora de ser julgado este mundo e o seu príncipe ser expulso. Olha só, irmãos. Não é extraordinário o que aconteceu em Cristo Jesus? Então, o que o Espírito está constantemente nos lembrando é aquilo que aconteceu nele. Nós, em Cristo, fomos livres da escravidão desse mundo. Como diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: graça a vosotros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que eu estava ouvindo aqui dos irmãos compartilhar é assim, irmãos, nós temos repetidamente ouvido, ou insistentemente ouvido, que agora em Cristo nós temos a justiça, ou nós somos justiça de Deus. E isso é uma verdade, irmãos, que às vezes está na nossa boca e nós falamos. Mas a pergunta que fez o irmão, é o Romeu que fez a pergunta, o Romeu Bornelli. Falou assim, irmãos, quer saber realmente quando é que a justiça passa a ser de você? Lembra, irmão Amori, qual que é a resposta? Pode falar, irmão, pode falar a resposta. É, capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Pode ler? Pode, irmão. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É, Assim, meu irmão, como é que você sabe que tem a justiça real para nós, a justiça de Deus? Mediante a fé. É mediante a fé. Mas qual que é o resultado? Temos o quê? temos paz com Deus. Paz! Paz com Deus, irmão! Aleluia. Amém. Em hebreu fala assim: temos um novo e vivo caminho. Amém. Aleluia. Aproximemo-nos em plena certeza de fé ao trono da graça para alcançar misericórdia. Então, por um lado, irmãos, nós temos tudo isso, mas precisa ser real para nós. Então, por que repetidamente o Espírito insiste naquilo que aconteceu em Cristo? Porque somente nele é que nós somos de Deus. Um justo, nós limos esse versículo, 1 de Pedro 3,18. Esse um justo pelos injustos, para que sejamos aproximados a Deus. Irmão, somente assim que aconteceu isso, que esse mundo que jacia do maligno, ou que jace ainda, agora aqueles que eram parte desse mundo, nesse mundo tenebroso, eles passaram a ser do reino da luz. Saíram, irmãos, do reino das trevas e vieram para o reino de sua luz. Deixaram de ser filho do diabo e se tornaram filho de Deus. Irmão, como que o Senhor precisa escrever isso no seu coração? E à medida que vão nas palavras, nós podemos ver quanto o Senhor precisa que nós enxerguemos isso. Porque dessa maneira é que nós tomamos posse daquilo que aconteceu em Cristo. Amém. Quando nós falamos que somos filhos de Deus, irmão, por que muitas vezes vem sentimento falando, eu não sei se eu sou filho de Deus, eu acho que Deus não me ouve, né?
Eu falo, a gente está falando assim, irmãos, porque aunque você não acredite, tem pessoas que têm o sentimento que elas não são filhos de Deus, irmão. Tem uma acusação do diabo. Por que, irmão, acontece isso? Porque não estão firmados na verdade. Lembra lá no capítulo 6 que nós limos de Efésios, versículo 13: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos da verdade, irmão, é aquilo que realmente é verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomar posse daquilo faz a diferença, irmãos. Por que que eu estou trazendo isso? Por causa do que o irmão Mauri trouxe, o versículo que trouxe ele. Capítulo Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e Amém. confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, a pergunta que surge, irmãos: como temos nos visto diante do Senhor? Como aqueles que não são desse mundo? Ou como aqueles que ainda têm esperança de conquistar, de ser aqueles que vão conseguir? Como temos sido enganados no seu coração, irmãos? A se nos acreditar que alguma coisa daqui de baixo desse mundo pode realmente alegrar nosso coração. Olha, irmãos, aqueles que temos sido comprados pelo sangue do Senhor, por esse preço que ele derramou, agora, irmãos, nós não somos desse mundo. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Também. O Amém. Senhor tinha falado isso em capítulo 16 de João, né? No mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci a esse mundo. Quem é que vence ao mundo, irmãos? 1 de João, capítulo 4, versículo 4 e 5. Quem é que vence ao mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E esta é a vitória que vence ao mundo, a nossa fé. Fé. Aleluia! A nossa fé! Maravilhoso, irmãos! Que alegria, irmãos, ser de Deus. O versículo que o irmão leu, né? Capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Esse é Filipenses 4, 8 ao 9. Esse é o irmão Mauri que leu. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. O que Amém. também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco. Olha, irmãos, que o Senhor possa escrever no seu coração cada vez mais Amém. isso. Embora seja repetido, mas é insistente da parte do Senhor. Que Deus nos encoraje a prosseguir como aqueles que são peregrinos e que não são deste mundo. Amém. Deus seja Amém, louvado. irmão. Aleluia. Eu vi, irmão, o que manteve Daniel firme na promessa, ele era um peregrino também. Ele olhava a pátria celestial, né? E eu Amém. vejo que esse ponto, nós como irmãos em Cristo, como cristãos, quanto mais nós estamos firmados na verdade, mais olhamos essa pátria celestial, mais as coisas aqui embaixo, elas são assim passageiras. Você consegue começar a perder a sensibilidade da importância
Tá certo que você precisa pagar suas contas, precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas, não tem nada errado nisso. Mas o teu coração não fica sobrecarregado com as preocupações desse dia, né? Amém. Até na palavra ontem foi falado sobre esse versículo também. Ninguém tem problema com orgia, com bebedeira. Eu acho que a maioria dos cristãos estão livres, mas com preocupação com esse mundo, quem que não tem? Quem que não tem essa? Todos nós temos. Todos nós acabamos sem querer caindo nessa armadilha, nessa preocupação. Verdade. Quando nós passamos a preocupar, nós saímos daquela dependência do Senhor, né? Saímos daquela dependência, nós ficamos nessa esfera da carne, sabe? Sim. Então, eu vejo que essa palavra me encoraja muito, sabe? De manter firme, manter assim com meus olhos para a pátria celestial, sabe? E aquilo que o Genaro comentou colocou de uma maneira muito clara a respeito. Porque a gente tem que ver que se a gente olhar para nós mesmos, nada é feito em nós mesmos, meu irmão. Isso é importante. Fala, por isso que é importante isso. Isso eu acho que é um divisor de água para você ser um cristão maduro. Amém. Ou você não apoiar nas coisas que tem na carne. Não olhar as circunstâncias, muitas vezes um dia difícil, está lá no salão, lá cortando tecido, a filha com problema, com coisa, parece que a coisa está toda, mas você não está apoiado nisso. Amém. Você sabe que aquilo são circunstâncias. Circunstâncias para você depender do Senhor. Eu ganhei muito esses dias também a respeito do que está o deserto, né? O deserto não é para que Deus coloca no deserto a gente, não. Deus permite os desertos porque nós não sabemos o que temos nos porões dos nossos corações. Eu gostei Sim. muito dessa palavra do irmão. E, irmão, pede cada dia para o Senhor tirando alguma sujeira que está no teu porão, você vai ver que ainda como que tem coisas que a gente não Tem. enxerga, né? Verdade. Então, nós temos que entender isso. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 7, na minha carne, ele falou que não habitava bem algum. O querer o bem estava em mim, mas ele não conseguia efetuá-lo. Ele chegou a ver, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Sim. Então, eu acho que isso daí faz com que nós possamos, uma palavra forte que foi hoje, a gente firmar, na verdade, olhar que somos peregrinos, fazer com que realmente esse desenvolver a nossa salvação com temor é se submeter à vontade de Deus, Amém. dizendo sim e amém, Amém. né? E em tudo dai graças, porque é essa a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu gosto muito, até eu vou ler um trechinho, até pegando um gancho do irmão. Para mim, porque a palavra lá falou do ensoberbecer, né? Você viu que Sim. Nabucodonosor ensoberbeceu, ele caiu, e ele põe a exposição, Daniel põe para o filho dele, e o Senhor levou a vida de Belsazar, Belsazar, né, irmão? Belsazar. Belsazar no mesmo dia, né? Então, que a gente possa ter um coração de temor. Eu queria só ler 4 versículos aqui, 4 não, são 5 versículos, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Em Cristo Cristo Jesus. Jesus. Nós estamos lendo o contrário lá daqueles que provaram a fé de Daniel, né? Sim. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o É o Senhor. Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Aleluia, porque nele nós temos nele tem toda a humildade. Em Amém. Cristo tem. Aí mostrou esse pano de fundo aí da idolatria, né? Vamos falar da idolatria, da soberba, né? Mostrando que ela é perigosa, né, irmãos? Muitas Sim. vezes a gente fala, puxa vida, mas lá os caras
estavam cegos, olhando os utensílios do templo, cultuando outros deuses, né? Mas muitas vezes hoje a idolatria pode estar em pequenas coisas da nossa vida que tira a gente da presença do Senhor, né? Sim. Muitas vezes assim, eu vejo muitas vezes quando eu estava tinha uma época que eu estava tão empolgado com meus negócios, com as fazendas lá, parece que aquilo brilhava nos meus olhos, sabe? E eu vi que realmente é uma idolatria. É uma idolatria porque aquilo lá realmente você acaba tendo um prazer muito grande nessa situação, né? Quando o nosso coração passa a ser corrigido nessa circunstância e direcionado ao Senhor, você vê que aquilo é um processo normal. O Senhor tem, pode tirar. A gente está vivendo governos aí que está extremamente populista, governo de esquerda, que estamos na iminência de tantas coisas difíceis, né? Então, nada é nosso nesse mundo. Nada trouxemos para esse mundo, nada levaremos, né? A palavra fala, se tiver com o que comer, se vestir, estejais contente, né? E sabemos que o nosso coração tem que estar em Cristo, Amém. para que a gente não seja pego em pequenas situações de idolatria, é tudo aquilo que tira do lugar de Deus como primazia nas nossas É vidas, né? verdade, irmão. Então, que a gente possa ter esse coração que o próprio Senhor Jesus Cristo, que o próprio Deus que se fez carne, ele poderia, mostrou o caminho de se humilhar, de se submeter, né? E eu vejo lá, irmão, ainda lá na época do reinado de Nabucodonosor, o Senhor ainda tem muita misericórdia, porque toda essa situação era para ele mandar uma coluna de fogo exterminando ali. Não, ele chamou Daniel para de novo exortar, com aquela mão escrevendo, né, mostrando a respeito do tratamento que o Senhor permitiu naquele momento, né? Sim. Então, aleluia, que o Senhor possa nos dar um coração totalmente sensível ao Senhor, para que a nossa dependência seja do Senhor e que Ele Amém. realize em nós a sua vontade. Aleluia. Frutificar para Deus em Cristo Jesus é a gente não enxergar essa obra, irmão. Sim. Ter um coração assim, singelo, falar, Senhor, estou aqui, o que é para fazer hoje, Senhor? Direcione, né? Eu vejo até nesse projeto Deus Abençoe também, que o Senhor tem tratado todos os irmãos, né? Tantos irmãos para o Senhor fazer a vontade do Senhor, Amém. direcionar segundo a vontade de Deus, né? Não, não ser basado em homens, em, nas nossas escolhas, mas na escolha do Senhor, né? Amém. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, Amém. amando, respeitando, se humilhando na presença do Senhor para prosseguir, né, irmão? Aleluia. Amém. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmão. Eu fiquei impressionado com relação ao posicionamento de Daniel, né? Sim. É claro que não é Daniel ele pela sua valentia, mas o seu posicionamento, a sua decisão de servir a Deus. Amém. É claro que no antigo, quando ainda não havia o Messias, não viera o Messias, Deus tinha que escolher alguns homens e Deus na vida desses homens. E um deles é Daniel. É impressionante que ele estava diante do rei, né, digamos, do mundo, e ele não tremeu. Ele tinha não somente uma imagem, mas a realidade de Deus na vida dele. Desde a sua juventude, ele não se contaminou com as coisas do mundo, coisa que a gente fizemos e muitos ainda fazemos ainda, né? Nos contaminamos com as coisas do mundo. Sim. E ele não. Ele, em espanhol, fala rechaçava totalmente, né? Ele não se contaminava mesmo. Então, o testemunho dele foi além do reino ainda. Sim. E foi levado o testemunho dele perante o rei. E o rei deu o testemunho dele. E outra coisa que me impressiona é que ele não pediu um tempo para oração. Não.
mas ele estava ativo a todo tempo. Ele estava na presença de Deus a todo Amém. tempo. Glória a Deus. Ele não procurava ser perfeito. Ele não procurava ser diferente. Mas o Deus, o Espírito de Deus que habitava nele, ou sobre ele, o capacitava Amém. e o aperfeiçoava. O perfeito estava nele. E isso, irmãos, é impressionante, porque ao princípio que nós, antes de entrar na gravação dessa mensagem, nós estávamos comentando algumas coisinhas, né? E vimos que todos nós somos olhados por Deus, não é pela tua capacidade, não é pela sua valentia, nem pela sua sabedoria, nem nada dessas coisas. Não. Nós somos olhados se nós estamos no Filho. Amém. Impressionante que eu peguei um versículo, irmão. Um versículo em Salmos capítulo 51, versículo 17, e Isaías 57:15. Eu vou ler um atrás do outro. Fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Sim. Irmão, nós temos que entender de uma vez que não é o nosso serviço a Deus que nos santifica. Isso, irmão. Não é a nossa obra que santifica, mas é aquele santificado quando está em nós que nos leva a obrar, Isso aí, nos irmão. leva a fazer. Aleluia! Isso aí, irmão. Aleluia. E Aleluia. diz Glória a assim: Deus. sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se o nosso coração, irmão, está nessa condição, Deus não vai nos desprezar. Não, irmão. Mas os olhos do Senhor estarão abertos nesse coração. E ainda fala em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita em eternidade, o qual tem um nome de santo. Ele fala assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Amém. Se nós temos esse coração, irmão, tenha por certeza que os olhos do Senhor estão abertos. Amém. Não na tua pessoa, mas no filho dele, aquele que é o contrito, aquele que treme diante da palavra dele, nós estando nele, nós nos unimos a ele e os olhos do Senhor estão abertos sobre as nossas vidas. Eu vejo assim, irmão, que Daniel estava nessa condição. Por isso que Deus estava olhando Daniel, porque ele estava 100% com o Senhor. Amém. E 1 Pedro, capítulo 2, fala assim: desejai ardentemente a palavra, como uma criança recém-nascida. Irmão, se o nosso coração tem esse desejo, nós conseguiremos ver, irmão, duas coisas importantes. Primeiro, nós somos homens de carne e nascimos da carne. Segundo, Deus é espírito e ele é do alto. Em nós não habita bem nenhum. Se nós lermos Romanos capítulo 5, 3, 4, 5, veremos a condição da onde que vem o homem, da onde vem eu, da onde vem você. Então, para não ter esperança nenhuma, a não ser estar nesse único filho, aquele que Deus o enviou. Amém. Estando nele, irmão, nós podemos aproveitar e nos alegrar nessa palavra. Amém. Nós podemos nos vivificar, porque ele fala que vem para vivificar o coração daquele que está contrito, aquele que deseja a palavra. Amém. E se deseja a palavra não é nossa, então. Não. É dele. Amém. É ele. E nele, irmãos, nós recebemos essa palavra.
E Aleluia. outra coisa que me chamou a atenção, o irmão falou assim: quantas vezes o Senhor nos chama a atenção? Quantas vezes o Senhor vem falando para nós, né, sobre esse assunto? Que nós possamos nos arrepender, voltar ao Senhor, Amém. permanecer nele e não achar que nós somos alguém ou somos alguma coisa. Sim, irmão. Você e eu fomos colocados no Senhor pela sua grande misericórdia. Amém. Se não Amém. nós não seremos nada, nós somos apenas um vaso ou um instrumento útil nas mãos do Senhor. Amém. Nós não somos o Senhor, mas estamos na mão dele. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Muito Aleluia. bom, irmão. Deus seja louvado. Muito bom. Maravilha. Você viu que relação bonita, né, Genaro? Essa situação de Daniel com essa palavra de Isaías. Eu vou te falar, é o oposto, né, irmão? A soberba procede à ruína, né? Fala, né? O ensoberbecer, né? E o se humilhar na presença do Senhor é onde o Senhor está, é o agir, né? E Amém. o irmão Genaro falou uma coisa de novo. Nada para Deus, tudo que nós temos que fazer é estar em Cristo. Amém. Nada fora de Cristo é aceito para Deus, Amém. né? Então essa palavra de hoje eu fui muito ganho, viu? Muito ganho, Amém. porque sabe o que nós precisamos diariamente, irmão? Ter esse coração singelo de sempre se arrepender, falar, Senhor, o que é a palavra que o Senhor quer trazer hoje para nós, né? Que muitas vezes a gente entra sem Sim. saber o que o Senhor vai trazer, né? Mas o Espírito traz. Um irmão fala uma palavra, o outro fala outra palavra, e isso traz um alinhamento muito grande, né? Amém. Mas eu gostei demais, porque porque assim diz o alto e o sublime, Sublime. que habita a eternidade, o qual tem o nome santo, habito no alto, no santo lugar, aleluia, mas habito também com contrito e o abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Aleluia, que a gente tenha sempre esse coração de arrependimento na presença do Senhor, que nada está sendo feito em nós. Aí Amém. somos vasos de barro, como diz o irmão Genaro, somos de vasos de barro para expressar o Senhor, né? Amém. E sabe que se a gente sai de uma reunião assim, a gente sai leve, Sim. porque você vê que você é posicional, não é emocional. Eu Isso. estar emocionado e pulando. É posicional de eu estar em Cristo. Amém. Eu me posiciono em Cristo, nele eu estou no Pai. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia pela palavra. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Amém. Você pegar o gancho dos irmãos, né? Do Genaro, que o irmão também falou, né? Amém. E eu fiquei pensando na hora que o Vitor estava falando de Abraão, principalmente. Ele era um homem muito rico. Deus proveu para ele riquezas materiais, vamos dizer, naquela época, tendo tantos gados, né? De fato, Deus estava com ele. E mesmo assim, ele não tinha um coração dizendo, aqui que eu vou morar, aqui que eu vou viver, porque a terra prometida foi dada para ele, né? Final da história é que ele não tinha esse coração. E a Bíblia em Hebreus fala que ele estava saudando de longe. Então quer dizer que ele tinha uma visão muito mais além das coisas terrenais. E isso que o irmão Amaury também falou é uma questão que não estou dizendo que a gente tem que ser, não tem que ter compromisso com as coisas da terra, com a família, com os seres queridos, com os irmãos, mas é assim, mesmo tendo condições de viver bem aqui, a gente gosta de viver bem, né? É gostoso demais isso aí, mas por outro lado, o teu coração não está fixo naquelas coisas da terra. Você está olhando mais, muito mais além do espaço e do tempo. Então, é isso que Abraão viu, né? Ele tinha uma visão muito mais além, ele estava vendo uma pátria celestial, né? A Verdade. base e o fundamento dela era totalmente diferente. Então a gente pode ter coisas boas aqui na Terra, mas o problema está no coração. Por outro lado, eu queria aproveitar essa questão do que o irmão Genaro compartilhou.
a questão da nossa força. A gente, quando se converteu, a primeira coisa que queria fazer era servir a Deus. Porque a primeira coisa que ensinaram nós também, e é uma coisa muito natural no homem, quando se converte, quando conhece o Senhor, quer servir o Senhor. E quando o homem caiu da presença de Deus, a primeira coisa que o homem queria fazer é agradar a Deus. Hum. Quando, no caso do Caim e o Abel, os dois queriam. O problema é que a gente, a gente qualifica um serviço a Deus segundo o bem e o mal, segundo Sim. a árvore do conhecimento do bem e o mal. Então, quer dizer, esse aqui é bem feito, aquele é mal feito. Isso poderia Deus aceitar. Isso que eu faço o maior esforço possível, então Deus vai aceitar. Aí isso é um padrão que condiciona o cristão, não estou falando uma pessoa do mundo, condiciona o cristão para servir a Deus. O problema não é isso. A pergunta do Senhor seria: da onde vem a fonte pelo qual você está servindo? Quem é a tua fonte porque você está servindo? Porque Sim. eu, irmão, naturalmente, não sei os irmãos, eu gosto muito de servir aos irmãos, mas muitas das vezes eu sirvo aos irmãos sem ter tido comunhão com o Senhor. Mas será que isso conta diante de Deus? Será que é isso que Deus quer? Porque eu posso fazer tudo no automático. Qual seria o automático? De manhã eu me levanto, oro, até me ajoelho. Não estou dizendo que isso seja ruim, estou falando que eu faço no automático, né? Aí eu me levanto, eu leio a Bíblia, eu vou na casa dos irmãos, sei, alguma coisa, no trabalho, eu volto de novo, faço isso, faço aquilo à noite, agradeço ao Senhor e participo na live, participo com os irmãos, mas isso poderia ser no automático. Agora, será que Deus aceita isso? O problema é quando a gente for se apresentar diante do Senhor, como que vai ser a situação? Então, a diferença entre Caim e Abel é que um empregou a sua força. Aí a Bíblia fala claramente, ó, olha Abel e a sua oferta. Primeiro ele olha a pessoa, onde está o teu coração? Sim. O que você empregou, que força você empregou? Empregou a força de Deus ou a tua própria força? Não quer dizer, Verdade. irmão, não me entenda mal, não quer dizer que você não tem que você tomar esforço para não se esforçar para se levantar de manhã para orar, para ter comunhão. Não estou dizendo isso aí. Ou não tem que ir para a casa dos irmãos, tem que ter força, né? Isso é a parte humana. Mas para servir a Deus não é você mesmo fazendo. Esse que é o problema, né? E eu queria aproveitar só, eu estava lendo sobre esse assunto nesses dias, eu queria só ler uma porção para vocês. Fala assim, carne é a força própria do homem, a força que ele originalmente tem. Se servimos a Deus com esta força, é o mesmo que a oferta de Caim. Mesmo que a gente não queira isso, né? É a oferta de Caim. Agora, Deus aceita isso? Esse é o problema. Ele não aceita. Não aceita. Então, como que eu posso saber se eu estou fazendo a mim mesmo? É uma pena, irmão. São duas formas que a gente pode saber. A palavra e diante do Senhor. Quando você vai diante do Senhor, você vai ver todas as tuas obras são feitas em Cristo ou não. Não importa quão grandes tenha sido a minha obra, ou a sua obra, a nossa obra, se elas não forem feitas diante do Senhor, não tem sentido. Não tem, Deus não vai aceitar. E o versículo que o Janela leu também, assim, que Deus ama o coração contrito e humilhado. Mas eu estava Sim. querendo entender esse coração contrito e humilhado como que é. Na verdade, você olha, por exemplo, o Davi, por exemplo, foi um homem contrito e humilhado. Ele foi quebrado em todo sentido, irmão. Vamos usar essa palavra. Não é que ele passou bem, ele passou muito mal. Sendo já escolhido como rei, ele não passou bem, irmão. Ele não passou com alegria. Quando ele falou assim que estava rodeado de coisas, como é que chama aquele versículo? Ligaduras de muerte, como é que é o versículo que ele falou? Ele falou de uma situação extrema, ele passou uma depressão terrível, irmão. Ele passou uma pressão terrível, não foi favorável nada para ele. Agora, ele foi humilhado, ele foi quebrado em todo sentido. E quando ele foi quebrado em todo sentido, então Deus aceitou aquilo. Agora, o Davi foi certo em tudo? Não. A gente sabe que quando ele foi rei, ele cometeu um monte de erros, dois grandes erros ele cometeu. Então, irmãos,
Quando Deus quebra a nossa capacidade, a nossa força, nosso ser natural, o nosso jeitinho de fazer coisas para Deus, e a gente nem sabe que se Deus aceitar ou não, não tem como aceitar. Agora, a fonte Deus tem que mostrar para nós, para que nós Amém. possamos entender. E outro princípio, só para resumir o assunto, eu tava nessa questão essa semana toda, né? Até eu compartilhei um pouquinho uma porção com o Vitor, estava estudando esse assunto. Tudo que não passa pela morte, Deus não aceita. Por exemplo, por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque ele não passou pela morte. Quando você leva no altar a tua pessoa, porque o animal que você oferece está representando você. Vamos usar esse exemplo para que os irmãos possam entender melhor. Se o animal que foi colocado no altar não morrer, Deus não aceita. Quer dizer, tudo que passa pela morte de Cristo, e eu também morro com ele, né? Em Cristo eu também participo da sua morte, né? Aí, em ressurreição, eu posso servir a Deus. Tudo que não passar por exemplo, o animal foi oferecido por Adão, né? Aí cobriu a nudez dele com a pele daquele animal. Aquele animal morreu. E aquela pele daquele animal podia justificar o homem. A Sim. partir desse momento, ele podia servir a Deus. Então, irmão, resumindo, isso me preocupa muito, porque às vezes eu posso estar fazendo muitas coisas fora do Senhor. Agora, quem pode saber? O Vitor, posso enganar o Vitor. Eu posso enganar muito bem o Vitor. Mas eu preciso diante do Senhor. Senhor, será que sou eu essa pessoa? Será que eu estou naquela condição? Ou só estou sabendo alguma coisa na minha mente, na minha mente natural? E tem um versículo, só quero ler mais esse aí, ele fala em Efésios, eu vou buscar rapidinho, só um pouquinho, mas tenha paciência comigo, irmãos, que daqui a pouco já vou chegar melhor, já Não, vou. irmão, tranquilo, temos todo o tempo aí. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Eu estava afastando até esse versículo, mas vou tentar encontrar, tá aqui. Fala assim, Efésios 4:22, você tem como ler, Vitor, por favor, para Sim. mim? Diz assim, no sentido que enquanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e o revistais do espírito do vosso entendimento, e renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, mas olha só, irmão, eu tenho um vício no velho homem. Velho homem também quer servir Deus, mas ele tem um vício. Ele está cheio de engano. Ou seja, o que eu acho que está bem não é o que Deus acha que está bem. Não sei se os irmãos não entendem o que eu quero dizer. Então, esse é um problema natural no homem. Por exemplo, tem um versículo de Jó também, vamos ver se eu encontro rapidinho aqui. O Jó tinha um problema parecido. Por exemplo, o Jó, no capítulo 46 a 11, ele tinha um problema, né? Ele era homem temente a Deus, afastado do mal e não fazia mal nenhum. A atitude dele era corretíssima. Só que não dava essa posição que ele tinha para poder dizer que conhecia Deus. Quando Deus fez passar ele todo aquele processo, aí no último falou: agora os meus olhos te veem. E conhecer o Senhor. Então, quer dizer que a minha própria justiça, a minha própria maneira de fazer, o meu afastamento até do mal, isso não seria suficiente para que eu possa conhecer de fato a Deus. A fonte da minha força não serve para nada. Deus não conta isso. O que Deus conta é se a fonte pelo qual você está se afastando é dele mesmo, é a sua própria vida em você, a tua incredulidade é pelo Cristo, o teu temor é por Cristo, aí sim, ele conta tudo isso aí. Os irmãos têm como entender o que eu quis dizer, mas em Cristo, nós, Sim. irmãos, somos vitoriosos, graças a Deus, né? E a desilusão do velho homem tem que aparecer, irmão. A gente tem que se desilusionar do velho homem. Eu não posso fazer nada. Se eu fizer o melhor possível, não é, porque tem que ser feito em Cristo. E isso a Bíblia nos ensina. A Efésios fala, em Cristo, nos escolheu em Cristo nos redimiu, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, quer dizer, de fora dessa esfera não existe nada, irmão. Não existe realidade. E eu e você queremos realidade. Eu não quero ser enganado Aleluia. pelo velho homem.
Eu Isso quero mesmo. ter a realidade. E no Espírito existe essa realidade, né? Amém. Só isso, mano. Glória a Deus. Maravilhoso. Amém. Amém. Pronto, gente. Graça e paz, irmãos. Irmãos, Graça e paz, irmão. Amém, irmãos. Irmão, Amém. só essa palavra do irmão René foi um espetáculo, né? E eu vi assim, é uma pena que nós estamos nesse mundo, por um lado, que nós fomos colocados nesse mundo, né? Porque a realidade mesmo é com o Senhor, né? Sim. A realidade mesmo é com o Senhor. Essa é a nossa originalidade. É ali que nós pertencemos, é ali que nós temos que estar, não Sim. é? Só que o pecado nos colocou no mundo. Verdade. Nos enganou, né? É, Nos enganou, sim. verdade. Irmão Ronilson. E, não, tá linda a palavra. Eu peguei meio aleatório, mas achei muito lindo. Aí eu completo aqui com a palavra em Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 24, diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne Amém. com suas paixões e concupiscência. Para nós alcançar, né, a perfeição, precisamos estar com a nossa crucificada a nossa carne, né? E aí eu voltei um pouquinho atrás, enquanto eu não estava falando lá, Sim. e olhando aqui as obras da carne, que são prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Aí eu parei um pouco na inimizade, na ira, pensando, né? Como nós somos imperfeitos. Sim. Mas mesmo Cristo nos amou, né? Amém. A gente vive feliz porque temos a salvação através de Cristo em nós. E eu creio assim, quando nós chegarmos à perfeição, chegarmos a sermos perfeitos, já não estaremos mais aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, o velho homem sempre vai querer se mover da cruz, né? É. Mas tem que estar crucificado. Amém. A gente vê que a gente está saindo fora do limite, né? É, é, são obras da carne, não é mesmo? Sim. Eu conversando com alguns irmãos aí, alguma pessoa falando assim para mim, olha, o diabo está perturbando muito. Eu falei, mas essas coisas que estão acontecendo não são coisas do diabo, são coisas da carne, É isso aí. Isso mesmo, irmão. obra da carne. Então muitas vezes a gente tem que lutar. Enquanto nós estivermos no mundo aqui, a gente tem que entender que Deus colocou nós para nós batalharmos. Somos imperfeitos, nunca seremos perfeitos. Por isso o Espírito Santo trabalha 24 horas em nós, nos ajudando, né? Para que chegamos a tornar-se melhor até a vinda do Senhor. Amém. Deus abençoe, irmão Vitor, e os demais irmãos que estão compartilhando. Muito boa palavra. Excelente. Maravilhosa, hein? Só Amém. pegar um ganchozinho aqui com o irmão Ronilson aqui. Sim. Foi o salmo que o irmão Genaro abriu. Eu voltei uns versículos para trás ali, Genaro, que é maravilhoso. Esse confissão e arrependimento é o capítulo 51 inteiro, mas olha aqui, no versículo 9, olha aqui, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sim. Cria em mim, ó Deus, cria, por isso que é uma obra de desenvolver a salvação com temor e tremor que nós vemos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Capítulo 51, né? Não me repulses na sua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Sim. Restitui-me a alegria da tua salvação Amém. e sustenta-me com um espírito voluntário. Aleluia. Amém, irmãos. É isso aí, irmãos. Linda, lindo. O irmão Genaro, maravilha. Amém. Irmão Thunders, Ângela, Vitor, Carlos, irmão Renê, irmã Sara também, né? A irmã Lília, né? A todos Sim. os nossos irmãos em Cristo, a palavra com um banquete.
Amém. Gostei demais, porque essa relação que nós vimos no pano de fundo de ensoberbecer e se humilhar na presença do Senhor, e Amém. ver que toda essa obra, eu acho que todos os irmãos deixaram bem gravado. Nada é aceito fora de Cristo, né? Amém. Você viu que até se a gente olhar o esforço de Caim, né, É. tentando agradar, você fala, pô, mas o cara estava com o fruto do trabalho, né, do suor, e Abel enxergou realmente que nada era possível. Então, realmente mostra ali a morte que e o sacrifício, o sangue derramado, que é essa reconciliação com Deus. Amém. Que Deus possa nos dar um coração realmente singelo, né, da gente permanecer firme, andando na presença do Senhor. Amém. E outra coisa, aprendendo-nos a lavar os pés uns dos outros. Todos nós somos irmãos imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de porões ainda no coração que não enxergamos, mas nós temos uma coisa em comum: somos filhos do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Aleluia. 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 Vou deixar um versículo aqui, irmão. 2 Sim. Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Sim. Amém. Aleluia. 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 O Senhor. Aleluia. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Amanhã tem comida. Irmãos, Tem que Aleluia. ser todo dia, né, irmão? só uma Todo dia. coisinha, irmãos. Eu falei, não vou falar mais, tá explodindo o coração. Vai, irmã Lília, fala aí. Tem uma coisa que não é negociável, irmão. Daniel não aceitou nenhum presente. Davam porque queriam dar, mas ele não aceitava nada, nada. Aí entrou o rei Dario, né? E continuava ele aos serviços de Deus, né? Não aceitando nada, mas tem uma coisa que não era negociável, que os funcionários de Dario perceberam. A oração, a comunhão que ele tem com seu Deus. Não temos aonde prender ele, não temos como acusar de nada, ele é irrepreensível. Mas tem uma coisa que dá para mexer, que é com respeito à comunhão que ele tem todos os dias com Deus. E mesmo assim, irmão, não estive sujeito a negociação. Daniel até passou pelo fosso dos leões e disposto a morrer, mas não abria mão da perseverança na comunhão, na fé. E nós, irmão, visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, que são esses irmãos que já dormiram na fé, hermosos, preciosos para Deus, eles são as testemunhas que estão torcendo para nós, irmão. Não abrir mão da nossa fé, Aleluia. da nossa comunhão Amém. com Deus. Aleluia. 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 Aleluia, irmã Lília. Esse que Amém. tá com gripe, a Lília, hein? Imagina se tivesse sã, hein? A irmã Lília sempre vem, ela sempre dá uma costurada na roupa, igual o João, viu? Sempre dá uma costurada na rede. Amém. Muito bom, irmã. Muito bom. Eu acredito que tá todos os irmãos assim, sentindo esse calor no espírito da irmandade, né? Amém. Estamos assim, essa a bênção. Irmão Mauri, eu vejo assim que a palavra vai puxando o outro, enganchando o outro, porque nós estamos juntos. Se estivéssemos sozinhos, não ia puxar ninguém. Verdade. Mas quando estamos juntos aqui, estamos falando, o Espírito traz, e aqui vai e se torna um banquete, né? Traz um prato, outro traz outro copo, e vamos juntando e a gente banqueteando. Aleluia. Amém. Mas Amém. o povo de Israel era isso mesmo, cada um trazia a sua porção para a festa. Ninguém É verdade. trazia palomino, trazia um pouquinho de farinha, flor de farinha, outro traz um boi, igual o Vitor, depois o Balmari traz uma cabra, essas coisas, né? É isso Vai aí. trazendo no capítulo. É isso aí, irmão. Amém. Aleluia. Graça Aleluia. e paz, amados irmãos. Graças a Amém. Deus, Deus, amados irmãos. descanso. Vitor, quero hablar Abraço, contigo irmão. después. Quiero hablar contigo después, Vitor. Tá bom.